Empresário tem que ter rentabilidade, lucratividade e viver a vida com qualidade. Com certeza. E tem que ter comportamento de empreendedor, gestão de empreendedor e até hábitos de empreendedor, né? Para ter sucesso, né, Pedro? E buscar sempre a alta performance, que é um assunto que também está sempre em alta. Tá, ainda mais com rede social agora, o assunto alta performance tá lá no topo, né, Pedro? Perfeito. Então esse episódio é para você que é um empreendedor, um empresário, seja no ramo do agro, que é o que a gente mais fala aqui, mas enfim, negócio é negócio. Não tem jeito, Janaína. Tá tudo ligado. É isso, roda a vinheta. Roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nessa bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo, rosto Host e rosto. Podcast junto com a minha parceira Janaína Norato. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ele fica mangando, que aqui em Goiás a gente fala mangando do meu oi, gente. Mas tá no ar o meu, o seu, o nosso podcast Agro 2 e hoje o bate-papo tá muito curioso. Até eu quero saber. Eu também. Como ter alta performance, seja em qualquer área do desenvolvimento aí, do seu negócio, como empreendedor, porque apesar do que as pessoas falam, não só PJ que tem que ter alta performance e nem ser um empreendedor, né? CLT também empreende a carreira, né, Pedro? Com certeza, né? O intraempreendedorismo, né? E eu não sei se você já percebeu, Janaína, mas eu aproveito esses episódios dos podcasts para também fazer uma consultoria grátis, né, com o nosso convidado, porque sempre o convidado é mais inteligente, então eu sempre extraio o máximo de informação possível nesse podcast. E hoje tem assunto e eu quero, assim, tô anotando tudo aqui na cabeça e vou beabá aqui, vou anotando aqui no celular. Vocês não reparam não, porque eu quero aprender também. Então vamos lá, ó. Nosso convidado ele é graduado em Engenharia da Computação pela USP, mestre em Economia pela UNB, especialista em Política Monetária pela FIP, trabalhou como analista de risco de mercado e risco de liquidez no Departamento de Controle Integrado de Risco, DECIR, do Banco Bradesco, e foi pesquisador bolsista do Departamento de Estudos e Políticas Sociais, DISOC, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e é empresário, obviamente, consultor de resultados e sócio do programa Desafio Empreendedor. Essa fera é Henrique Jaime. Seja bem-vindo, Henrique. Muito prazer, meu amigo Pedro. Prazer ter Janaína. você aqui. Prazer estar aqui com vocês no Agro 2. Acredito que vamos ter muita coisa boa para conversar aqui hoje. Obrigado, cara, pela presença aí. A agenda lotada, né? Cheia de compromisso. Cheia de fronteiras, né? Que a gente estava falando nos bastidores aqui. Roda igual notícia boa e ruim, né? É para coisa boa, assim, a gente consegue ajeitar um horário. Aí, aí sim, agora eu me senti importante. Agora eu me senti importante. Henrique, mas vamos lá, cara. Como é que é esse... Primeiro, cara, invejava o seu currículo aí, né? Você já... Nem parece que você tem esse tanto de coisa com a idade que você tem, pô. Já rodei bastante. Precisa falar a idade, não? Não. Deixa guardado. Deixa abaixo. Mas já rodei muito, já fiz algumas coisas. Mas do meu currículo todo, Pedro, você comentou dele, o mais importante, Janaína, é que eu sou empresário. Então, para o meu trabalho, que é lidar com empresários e ajudar com que eles adquiram comportamentos bons de empresário, boa parte do currículo a gente pode esquecer. O mais importante é que eu sei o que o cara passa quando está do outro lado da mesa. Quando tem os boletos para pagar, quando tem fornecedor para resolver problema, quando tem que pagar a folha de salário da equipe e assim por diante. A DARF, então, o PagDas. Os impostos, enfim. Só sendo empresário para você saber como lidar de fato com isso. Perfeito. E então, assim, Henrique, então a PF e a PJ aí, elas vivem um mundo distinto, mas está conectado. Como é que é o comportamento dos empresários que você tem visto aí, de modo geral, aí na economia? 100% conectado, Pedro. 100% PJ conectado. e PF. O que isso quer dizer? Quando a pessoa física, no geral, está bem, o negócio dela vai bem. Quando ela começa a ir mal, é interessante, mas o negócio também começa a ir mal. É mesmo? Estou falando para empresas que o cara, o empresário, não é só investidor, né? Que ele atua no negócio, de fato. Uhum. Quando a pessoa atua no negócio, ele é o líder principal do negócio dele, seja um ou dois sócios ou mais, se eles são os líderes, se ele não estiver bem, ele não consegue passar o que deve para a empresa dele. E isso faz a empresa dele também reduzir. Isso é muito interessante, né? Eu tenho acompanhado nas redes sociais, assim, porque hoje em dia tem mentor para
dá com leva, Vários né? assuntos, né? Vários assuntos. E um me chamou a atenção, não vou dizer o nome aqui, porque você não vai pagar nós, mas enfim. Ele fala muito disso, que primeiro é saúde, família e trabalho. É o tripé, né? Isso, se a minha cabeça estiver bem, e se eu estiver bem dentro da minha casa, que é onde eu convivo, o meu trabalho vai bem. É muito isso, Henrique? Esse tripé a gente fala muito, e eu gosto de falar assim, ó, que a gente precisa estar bem nesses 3 pontos. Nós precisamos estar bem na nossa empresa, nós precisamos estar bem com as pessoas que nos amam, que gostam da gente, e a gente precisa estar bem conosco mesmo. De fazer coisa que a gente gosta. Sem E às vezes a satisfação, gente né? atende empresário, Janaína, que nem lembra do que gosta. Nem sabe, né? Nem lembra mais do que gosta. E aí você vai pegar lá no passado, ele começa a refletir, a pensar, e de repente ele fala, cara, eu gostava de jogar futebol. Eu acho que eu gostava de jogar futebol. Sabe quando perde, assim, o O eixo? tesão, né, da vida aí. E aí você vai olhar o negócio dele, não tá indo bem. Por quê? Porque esse tripé aqui, ele não tá equalizado. E aí a gente entra no trabalho nosso, do Desafio Empreendedor, acredito que nós vamos falar dele também, mas a gente entra para equalizar esse tripé. Perfeito. Nessa equalização, eu acho interessante é que o produtor rural, eu sei que empresário, todo empresário, eu também sou PJ, não tem horário. Mas o tal do produtor rural e daquela frase, o agro não para, às vezes conecta tanto e gosta tanto, realmente gosta do que faz, porque para ser produtor rural, para ser zootecnista, veterinário, agrônomo, tem que gostar, porque não é fácil, né, Pedro? Nenhuma profissão é fácil. Mas como separar isso para ter a saúde e valorizar a família, né? Porque é 24 horas por dia. Como separar? Como separar, Janaína? Primeira coisa, e esse é um dos características de comportamento de pessoas de sucesso que a gente trabalha. Primeira coisa, a pessoa precisa saber onde ela quer chegar. E o objetivo de vida dela mesmo. Porque às vezes a gente para pouco para pensar nos nossos objetivos. E pode ser que o objetivo seja ter uma família unida. Ou pode ser que o objetivo seja ter algumas fazendas e uma produção extraordinária. Mas aí vai de cada um. Mas precisa parar um pouquinho, avaliar, refletir e verificar. Isso que eu estou fazendo hoje está me levando para o que eu quero, para o que eu desejo? Vamos supor que o cara queira ter inúmeras fazendas, queira crescer, queira ser um cara top do agro. Ele vai precisar de trabalhar bastante, não vai? Muito. Só que lembra do tripé? Se ele não estiver bem com ele mesmo, fazendo coisas que ele gosta, e bem com as pessoas que gostam dele, que ele gosta também, o resultado dele não vai ser tão bom. Ele não vai conseguir atingir tão bem os objetivos dele. Então, não é perder tempo com isso. Na verdade, é ganhar tempo fazendo com que esse tripé seja satisfeito. Perfeito. Eu, na minha visão hoje, né, eu tenho algumas empresas aí, alguns negócios. A única moeda escassa que a gente tem nesse ramo é o tempo. Né? Então, às vezes, você abrir mão do tempo, de você estar com a sua família, de ter um tempo de qualidade, para mim o mais importante é isso. Né? Então, assim, eu acho que a empresa, o dinheiro, tudo isso, ele tem que ser um escravo nosso. Não a gente tem que ser escravo dele. Né? A gente tem que colocar ele para trabalhar para a gente e falar para ele assim, toma, vai lá, multiplica e volta e traz mais para a gente. Né? E o que eu vejo, Henrique, que até falando do nosso negócio, né, que eu tenho o Agro 2, eu tenho Estrada de Chão, eu tenho a agência, depois que a gente organizou processos para tudo, tipo, a gente faz o lançamento, aí entra lá um novo expert lá, tá, qual que é o processo que ele tem que seguir? Esse. E eu acho que essa é uma dificuldade que muito empresário tem, de enxergar as etapas do processo da empresa dele, para organizar esse tempo para ele justamente não precisar trabalhar 15 horas num dia. Né? Você vê isso também na prática aí? A gente vê muito na prática, né? porque nós brasileiros, a gente tem o hábito de fazer. Exatamente. A gente não tem o hábito de parar e planejar, Pensar, e verificar né? processo, verificar como está a empresa. A gente vai e faz, né? Assim? E isso, por um lado, é muito bom, porque a gente testa, erra, corrige, faz, mas o planejamento é fundamental. Então, a gente vê muito disso também, Pedro. Mas quando o cara para fazer isso que você fez, organizar esses processos, organizar a empresa, o resultado vem mais forte, não vem? Total, cara. Não, a gente fez uma consultoria também, só que foi com uma empresa lá de São Paulo, né? A gente não tinha um contato, você podia até ter feito o Desafio Empreendedor com você. E, cara, depois que a gente fez, por incrível que pareça, eu conto, o pessoal acha que é conversa fiada minha. Nosso faturamento aumentou 8 vezes. 8 vezes. 8 vezes. Abre 8 a cabeça, vezes. né? Só porque... Detalhe, sabe qual foi o detalhe que a gente colocou?
CRM dentro da empresa. Colocou um CRM. Colocou um CRM, cara. Criou um pipeline, onde organizou as tarefas ali, e pá, um funil bem definido. E as coisas aconteceram. Só isso. E planejou, né? Que Planejou. é o princípio. E no geral, Janaína, o empresário sabe o que ele precisa fazer. Quando a gente chega na empresa, ele sabe. Ele só não para pensar nisso e fazer o que deve ser feito. Mas, no geral, ele sabe. Por isso que o nosso trabalho é ajustar comportamento, ajustar hábito, para que ele passe a fazer isso de forma natural. Não seja algo forçado. Porque se for forçado, ele não faz. Quando a gente sai da empresa, ele para de fazer. Então, a gente trabalha para que ele, depois do nosso trabalho, continue fazendo as coisas que ele precisa fazer. E de forma boa, positiva. Ele querendo, de fato, fazer aquilo. Fazendo um paralelo com o produtor rural, né? Se você chega no produtor de soja ou de milho, e você chega e fala assim, planta essa variedade aqui de soja, ou planta esse híbrido aqui de milho. Ele vai falar, não, quem que plantou? Aonde plantou? Deu certo? Deu errado? O que o Henrique quis dizer é que, tipo, ele tem que partir de dentro a mudança. O produtor rural também, assim, se você não mostrar para ele que aquela soja nova dá mais produtividade, ele não vai plantar ela, né? Então, tem que desenvolver isso de dentro para fora, né, Henrique? Não adianta alguém vir e falar assim, não, agora você vai fazer assim, né? Igual quando a pessoa tá com, por exemplo, com obesidade e vai emagrecer. Não, você tem que fazer, não, se não partir dela... São 3 características de comportamento... São 10 que a gente trabalha, mas 3 são as mais importantes. Quais são elas? A meta. A gente precisa conseguir estabelecer metas. Foi aquilo que eu falei, de pensar o que você quer lá na frente. Qual é o objetivo que você quer? A longo prazo. Aí você vai trazendo isso para perto. Mas sim, tem que ter meta de curto prazo também. Do tipo, no próximo mês, o que a gente vai fazer lá na fazenda, na empresa, que seja. Mas enfim, a gente precisa ter essas metas também bem definidas. Então, meta é um das características de comportamento empreendedor. A segunda que eu posso citar é busca de informação. Porque você estabelece uma meta, Pedro, você quer alcançar ela, não quer? Claro, pô. E para alcançar, a primeira coisa que você precisa é buscar informação. Que informação? Cara, será que essa soja nova vai me dar a rentabilidade que eu quero para eu atingir essa meta que eu tracei? Ou não? Ou será que eu tenho que ir para outro produto? Então, aí entra a busca de informação. É uma característica fortíssima de empreendedores que têm resultados. Buscar informação de forma intencional, não só esperar a informação chegar. E a terceira característica é planejamento, que a gente estava falando agora há pouco, e monitoramento sistemático, é acompanhar de fato seus resultados, ver de fato como está a lavoura, acompanhar ela sistematicamente, não deixar para lá e depois ver como é que resultado que vai dar, mas acompanhar isso de perto. Perfeito. E aí entra também acompanhamento da equipe, acompanhamento de uma série de coisas que precisam ser realizadas. E como você vê hoje, Henrique, esse mundo conectado que a gente está hoje, de rede social, internet, né? Acho que muito positivo, né? Muita conectividade, muita informação o tempo todo, mas também tem muito lixo, né? Como é que é a sua visão nesse aspecto para ajudar o empresário, por exemplo, a filtrar aquilo que realmente faz sentido para ele? Ele precisa ter foco. Quando a gente não tem foco, a gente fica disperso e não consegue chegar a lugar algum. E com tanta informação, isso tira o foco dos empresários, dos fazendeiros, das pessoas. Porque é muita coisa chegando, às vezes vai para muitos lados e não vai para lugar nenhum, não é assim? Tira o tempo, né? Você quer ver um trem que me mata de raiva, eu tô lá mexendo, trabalhando. Aí você vai e abre o TikTok, o Instagram, é que você vê tem 10 minutos, velho, que você tá lá vendo aquilo. Ou mais, né? Ou mais. Eu tava fazendo exercício ontem com a minha noiva, Pedro. Ontem, antes de ontem. Vendo o tempo que a gente passava nas redes sociais. Tempo que a gente perde mesmo. A maioria do tempo é desperdiçado, não é? Demais. Pouca coisa é coisa realmente produtiva. Mas aí o que ele precisa fazer nesse caso? É encontrar um foco. Por exemplo, estrada de chão é algo legal que ele gosta de ver e tá vendo que dá resultado? Cara, então acompanha a estrada de chão. Não acompanha 10, 20, não, que não vai adiantar. Foca em um e vai. Que aí o resultado vem mais forte. Pois é, você falou da rede social, Instagram e tudo mais. Assim, faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia. Mas eu coloquei limitador de tempo no celular. A hora que bate, tem. A hora que bate meia hora por dia eu coloquei pra cada um. A hora que bate meia hora ele me avisa, eu não abro mais. Isso daí é fácil de ver. Vai na configuração do celular, vê o tempo de uso ali, tanto Android quanto iOS tem,
E a gente assusta quando cara. olha os números. 4 horas no dia. Porque se você 3 horas. pulveriza, a informação é tão pulverizada que às vezes a gente nem vê o quanto consome de tempo isso, né? Pois é. Quando você vê, nossa, mas eu não tenho tempo pra nada. Não tenho tempo pra nada. Mas o que será que tá consumindo o seu tempo, né? E dentre esse aspecto do tempo, eu creio que tá dentro de tudo que você falou aqui. E a gente queria conhecer o que é esse desafio empreendedor que você já começou a destrinchar aqui, que é muito interessante, né, Pedro? Perfeito, Janaína. O Desafio Empreendedor é um programa que trabalha o comportamento dos empresários. Então é justamente isso que a gente vinha conversando. Nós vamos trabalhar para que o empresário tenha comportamentos que vão fazer ele ter mais sucesso. Tenha hábitos que vão fazer ele ter mais resultado. E assim ele poder desenvolver várias áreas da vida dele. Os negócios que ele tem, mas a vida pessoal acaba indo por consequência, sabe? Porque ele não é uma pessoa na empresa, nenhum de nós é, e outra pessoa fora dela. Nós somos a mesma pessoa. E aí, quando a gente ajusta esses pontos, a gente melhora em todas as áreas. O Desafio é um programa, então, que vai mudar a forma de pensar e de agir do empresário. E a gente consegue, em 7 meses, resultados extremamente surpreendentes. Assim, uma empresa que entra e não faz lá muita coisa, cresce uns 20%, 30%. Caramba, em 7 meses? Em 7 meses. Em 7 meses. Louco, Agora, a empresa que entra de cabeça para valer, cara, essa empresa cresce muito. A gente tem histórico aí de empresas com crescimentos fantásticos, de 400, 500, Caramba. 700, mais de 1000%. Nossa. Claro que isso depende muito do ramo do empresário. Lógico. Por exemplo, se ele tem um supermercado já aí consolidado na cidade dele, para crescer 500% não é Mais da difícil, noite pro dia, né? É mais lento o crescimento. Mas ele vai crescer seus 30%, 40% se ele entrar para valer no programa. Agora, se a gente pega um setor de serviço, o setor de vocês mesmo, aqui da Agro2, aí a gente consegue impulsionar esse resultado e muito, como você citou, do outro trabalho que você fez. Uhum. Mas o desafio é um trabalho que independe do ramo de negócio. Então a gente atende os mais diversos ramos, profissionais liberais também, seja advogado, médico. E por 7 meses a gente faz esse trabalho com eles. Vou comentar rapidamente como funciona. Fica à vontade. É assim, ó, uma vez por mês, Pedro, a gente reúne com um grupo de empresários. A gente E presencial? Presencial. É presencial. A gente junta umas 12 a 20 empresas por cidade. Pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade grande, a gente pega todo porte de cidade também. A gente junta esse grupo de empresários, uma vez por mês tem esse encontro, Janaína. Depois, na mesma semana, a gente vai até cada uma das empresas. Ó. Esse é o momento que a gente vai olhar individual. Personalizado. Personalizado. Esse é o momento que a gente vai olhar para a realidade do empresário. Como ele é? Como que está a família dele? Como que ele está? Como que está a empresa? Como que está a equipe? Então a gente vai olhar para esse cenário dele para fazer o trabalho extremamente personalizado. Aí no decorrer do mês, a gente acompanha e monitora. O monitoramento que eu disse que é extremamente importante da gente ter com os nossos números, com tudo que a gente tem na empresa, a gente monitora nossos clientes de perto. E às vezes a gente pega no pé. Porque se o cara não estiver passando pra gente o que ele precisa passar, é porque ele não tá fazendo. Então a gente liga, a gente pega no pé mesmo. E aí faz com que ele faça. E já aconteceu de um cliente estressar? Falar, não, moço, vaza daqui, alguma coisa assim. Já aconteceu de eu pedir pro cliente sair. Você demitiu o cliente. Sair do desafio. Claro. Porque o resultado do cliente é o nosso resultado. Lógico. E aí quando o cara entra às vezes no oba-oba, quem que é esse cara? Que às vezes o amigo dele entrou. Uhum. E ele fala, vou E ele entrar deu também. certo, né? Eu vou entrar também. Sem saber o que o amigo fez pra chegar lá. E aí ele vai entrar e de repente ele precisa mudar algumas coisinhas. E aí ele não topa essa mudança. Você cutucou a ferida dele lá. A gente geralmente tira esse empresário que não quer mudança. Mas são poucos. Porque o nosso trabalho, ele vendo o resultado dos outros colegas de turma, ele começa a querer fazer também. Entendi. E aí, então, basicamente, você pega na mão mesmo do empresário, né? Porque, assim, o que eu já vi muito, Janaína? Às vezes a gente tá tão focado, trabalhando no nosso negócio, que a gente não consegue enxergar coisas que quem tá de fora enxerga, né? E aí, às vezes, vem alguém de fora e olha assim e faz um comentário assim que você... Ué, é mesmo, cara? Podia tá fazendo assim, né? Podia ter feito isso. Acho que essa parte é importante demais, né, Rita? Como nós comentamos, o empresário muitas vezes sabe o que ele precisa fazer. E às vezes falta parar um pouquinho, pensar, avaliar
Dá um passo pra trás. Dá um passo atrás. Só que às vezes não enxerga o negócio de fora, né? Tipo assim, chegou ali, enxergar, prestar atenção no que tá acontecendo, né? Eu creio que o Henrique... Vou fazer um comparativo, não sei se você conhece Marcos Lemones, o Marcos Lemones aqui de Goiás, que chega... Peraí, mas por que você tá fazendo isso aqui? Não tem necessidade. Ele muda a estrutura da empresa fazendo esse olhar de fora, que ele atende diversos ramos, então ele já sabe mais ou menos. Eu creio que o Henrique chega, o pessoal do Desafio Empreendedor já chega, não, qual que é o ramo? Não, nós já temos um case de sucesso que foi assim, já tem os processos, né, Henrique? A gente já atendeu muita gente, mais de 20 mil empresários. 20 mil? 20 mil. O Desafio Empreendedor tá gigante, a gente está em 18 estados do país, estamos nos Estados Unidos, Portugal, Angola e entramos na Itália esse ano também. Então a gente tá... Mamma mia. A gente já cresceu muito. Arrivederci. Mas o que você falou, Janine, de sair um pouco da empresa, esse é um exercício que todos nós podemos fazer. Por exemplo, quem tá aí ouvindo ou assistindo o podcast agora, pode imaginar um dronezinho e ele é esse drone. E ele começou a voar, saiu, tá vendo de cima. Que seja a fazenda dele ali, a chácara dele, tá vendo de cima. E aí ele vai enxergar o dia a dia dele. É ele correndo mesmo lá embaixo, sabe? Indo resolver os problemas e conversar com o pessoal e ir lá ver o problema que aconteceu, a cerca que caiu. Ele enxergar de cima esse cenário. Ele vai ver vários momentos que ele pode começar a fazer diferente. Esse exercício é especial. E qualquer empresário pode fazer sem precisar especificamente de ajuda de fora. Agora a ajuda de fora vem com drone mais robusto. E aí a gente consegue enxergar mais coisas. Aquele drone que vem cheio de como é que fala, fertilizante ou de inseticida para o pulverizador, que o bichão é desse tamanho, né? Mas uma coisa que tem chamado a atenção dos empresários, e eu notei até de alguns empresários próximos, que eu não vou dizer o nome aqui, mas assim... Direto para mim? Não. Mas que perdem muito tempo. É uma empresa que não é... Não que ela não seja pequena, mas é de pequeno médio porte, mas que ainda está muito centralizada no CEO. Ou seja, ele perde muito tempo, é uma coisa que eu reparei, que perde muito tempo em questões e em tarefas que poderiam ser delegadas. Aquele poder centralizador que eu creio que talvez tem produtor rural que não seja, me desculpe se você não é, se você é descentralizador, mas tem gente centralizadora. Como deixar de ser centralizador e ganhar mais tempo, né? Ele começar a perceber que as outras pessoas podem também fazer as coisas que ele faz. E aí quem é centralizador e está nos ouvindo agora está pensando assim, ó, mas não faz igual eu faço. Eu faço melhor. Tá, e aí você vai listar o que de fato realmente é importante para você ter resultado, o resultado que você quer. Cara, só eu sei arrumar a cerca igual eu arrumo, mas outra pessoa consegue arrumar a cerca de um jeito bom também, que vai durar e vai resolver. Por que eu vou perder meu tempo arrumando? Tô dando um exemplo, né? Arrumando essa cerca, se eu posso começar a pesquisar novos produtos para colocar na minha terra. Então é começar a avaliar ações que você está fazendo. Se essa ação que você está fazendo vai te dar resultado ou pouco resultado. Cara, assim, ó, passando... Depois eu quero que você conte algum case que você lembrar aí de algum empresário, que você puder contar também, porque eu imagino que também a galera às vezes não fica confortável, né, de você compartilhar essas coisas. Se tiver do agro... Mas, por exemplo, hoje nós estamos com 3 anos de empresa, né, de CNPJ. E no começo era muito assim, ó, a pessoa começava a trabalhar com a gente, aí... sei lá, começava a dar errado, a gente, não, manda embora e vamos contratar outro. Isso foi assim umas 3, 4 vezes. Aí nós paramos, cara, será que o problema não é a gente? Porque se a gente, toda hora que a gente for contratar alguém, no primeiro desafio a gente pegar e mandar a pessoa embora, não vai parar ninguém. Não vai parar ninguém nunca, e a gente nunca vai construir uma cultura forte na empresa. Né? E cultura, pra mim, hoje que eu acho um negócio importantíssimo dentro de qualquer negócio. Né? Porque o cara chegar na empresa, saber o que ele tem que fazer, como que as coisas funcionam, isso leva tempo, né? Leva tempo e a cultura é fundamental. Empresas menores, de pequeno porte, a gente costuma dizer que a equipe é reflexo do dono. Porque o dono está ali lidando com todos. E muitas vezes é espelho do dono. E o dono não percebe. Às vezes está reclamando, falando, cara, meu time é ruim demais. Não tô aguentando esse povo mais. Ou seja... Geralmente é. A gente tem que olhar sempre para dentro. Os líderes, os empresários têm que olhar para dentro.
Onde eu tô falhando, como você fez, né? Como você falou. Onde eu tô falhando que o pessoal não tá entregando o que eu quero. Porque só trocar, você vai ficar trocando o resto da vida. Todo mundo tem defeito, né? Todo mundo Acha. tem defeito. É. E aí a gente precisa começar a ajustar as pessoas. O que é ajustar as pessoas? Treinar onde ela precisa ser treinada e fazer um ajustezinho aqui, caso seja necessário. Mas a liderança é fundamental. Fundamental, né? Igual casamento, né? Ué? Brigou com a esposa lá, ou com o esposo. Você vai te separar? Não vai, Tá na né? Você moda tem que aí, né? resolver, né? Tudo quanto é, divorcia e acha É. outra aí, acha que vai ser bom, aí de repente o príncipe e a princesa vai virando sapo, vai ficando estranho. Mas é porque todo mundo tem defeito. Não, mas precisa acho que a lidar, gente né? tá numa época de muita coisa superficial, né? Assim, o É. pessoal, qualquer coisa é descartável, né? Isso aí é verdade, né? O povo fala de modernidade líquida, né? Que é igual comprar um celular. Comprei, mas já não tá me atendendo. Descarta, comprou outro, descarta. Muito comprou outro, egocentrista, né? descarta. Isso. Mas fazer isso com pessoas geralmente sai caro. É mais difícil, né? Sai muito caro. E o importante para o empresário também, Pedro, Janaína, ele precisa conseguir ouvir o colaborador dele. O que é ouvir? Muitas vezes a gente acha que uma coisa é a parte profissional, outra coisa é a pessoal. E que isso não pode se misturar de forma alguma. Mas da mesma forma que o empresário, o funcionário, quando tem um problema dentro de casa, ele não vai performar bem no trabalho. E será que os empresários estão conseguindo ouvir esses colaboradores para saber se está tudo certo, se está tudo bem, se tem algum problema, se tem algo que ele pode ajudar e ajustar? E às vezes só de ouvir, Pedro, o cara já ganha uma confiança na empresa, no empresário, que ele começa a performar muito bem, só por ser ouvido. Esse é outro ponto fundamental que os empresários precisam fazer sempre. Porque são pessoas, né? Não são robôs, São né? pessoas, Eu não acho são que robôs. Esse senso de humanidade é muito forte, né? Demais. Até porque o empresário não vai chegar na empresa todo dia 100%. Vai ter dia que vai ter dado ruim em algum lugar e ele não vai chegar a 100%, né? Assim, entender também a humanidade de quem está trabalhando ali para ele é fundamental, né? E sabe qual que é o melhor momento para a gente entender o funcionário, o colaborador, a pessoa que está perto da gente ali? É tomando um cafezinho. Uma cerveja. Nunca numa reunião formal, porque senão o cara não se abre, não é assim? Ele fica mais resistente ali. Agora tá tomando um cafezinho, tomando um lanche, comendo a pamonha, tomando uma cerveja. Cara, aí você consegue descobrir muita coisa. E descobrir também onde essa pessoa quer chegar. Se de repente ela quer fazer uma reforma na casa dela, construir um banheiro, comprar um carro, comprar uma moto, ajudar alguém da família. E aí você consegue fazer com que essa pessoa trabalhe melhor. Como? Porque ela tem uma meta. E aí você vai lembrar ela dessa meta o tempo todo. Perfeito. E aí ela vai entregar mais resultados. E feedback também, né, Henrique? Eu acho que é muito importante. Eu gosto muito do feedback sanduíche, né? Que é Sanduíche. aquele... tipo, primeiro você fala bem da alguma ação, alguma atitude dele, você dá um feedback positivo pra ele de alguma coisa. Depois você dá um feedback, isso aqui foi bom, mas podia ser assim. E no final, você dá o feedback negativo. Aqui em Goiás a gente tem um nome para isso. Ah, É porque no jornalismo a gente fala, primeiro você alisa e depois você... são técnicas, né, Henrique? São técnicas, primeiro você... A gente, no primeiro mês do programa com os nossos clientes, do Desafio Empreendedor, Janaína, a gente faz uma avaliação de liderança do empresário. E sabe quem responde a avaliação? A equipe dele. Nossa. Isso é um relatório tão bonito, Anônimos? tão bacana. Anônimos? Anonimamente. Não pode ser assinado, né? Não, isso aí a gente conversa com o pessoal vai bem sincero, porque eles entendem que é para melhorar o processo, o líder deles. E isso dá uma riqueza tão grande, tão enorme de resultado ali para o empresário, que você não faz ideia. E aí ele começa a ver pontos onde ele precisa melhorar, que está urgente dele melhorar. Você falou do feedback sanduíche, né? Isso é a forma de falar com a pessoa. A gente não pode chegar direto ao ponto. Tem que melhorar e pronto, e é isso. Cara, você precisa alisar, como se diz. Faz parte do convívio humano. Porque daí a pessoa vai se sentir mais confiante. Aí você entra com a sugestão de melhoria ou com um tapa na cara, seja lá como você quer chamar. E depois mostra que, melhorando isso, a pessoa vai crescer. Uma pessoa recebe de uma forma muito melhor esse feedback. Senão ela cria só resistência. E com resistência Já não chega, adianta. Constrói um muro aqui na conversa, né? Já se fecha, né?
Henrique, tem algum caso de sucesso que você pode compartilhar com a gente? De alguma empresa que vocês atenderam aí? Tem muitos casos de sucesso. Aquele Muitos que mais casos te de marcou, sucesso. assim, que você... Você quer Caralho. puxar algum ramo específico aí? Vixe, mais de 20 mil alunos, né? Uai, Nossa, cara, vamos Tem lá. algum mais ou menos voltado, assim, pro nosso público aqui? Mais ou menos, assim, não precisa ser exatamente. Pode ser tipo um Uma comércio vez, outra- mesmo. Agropecuária nós já atendemos, que Ó. teve muito resultado. Mas eu já atendi, a gente não costuma pegar empresas da área, mas já atendi um seringal. Seringal. Aqui em Goiás? Goianese, interior de Goiás. Aí sim, eu até sei quem é já. Atendi um Também seringal. E saquei. foi muito bom o trabalho lá. Foi muito bom. A gente não teve comprovação de resultado nos 7 meses. Porque tem um período ali Ciclo para longo. borracha, o ciclo, né? Uhum. Então, mas a gente acompanhou eles por mais tempo para a gente saber como estavam sendo os resultados. Os resultados foram extraordinários. A liderança mudou muito. Começou a ter metas mais palpáveis para o pessoal que fazia o corte nas árvores. Inclusive comemoração por meta batida. Tinha a meta batida, comemorava, fazia um churrasquinho, o clima melhorou. O clima melhorou demais, né, nessa fazenda, nesse seringal, e os resultados foram surpreendentes. Que Muito, muito bacanas. Muito bacana. Agora, a agropecuária a gente atendeu muitas, material de construção a gente atende demais. Aqui, restaurante, sim, muitos. E a gente tem cases, Pedro, eu vou citar um específico, que o cara falou para mim que ele achava que tinha um limite a empresa dele. Era material de construção. Ele falou assim para mim, Janaína: Henrique, eu me surpreendi com o resultado que eu achava que eu tinha um limite. Não vou citar nomes, então Não, posso lógico. falar. O faturamento dele girava em torno de 300, 400 mil. Batia, ficava Meses, variando ano. ali mês. E aí ele achava que esse era o limite dele, era 400 mil, nunca mais ia passar disso. Ele chegou a 650 mil durante o desafio, fazendo ações específicas e mostrando que o crescimento podia acontecer para a equipe dele. E a equipe dele começou a fazer com que isso fosse possível, isso fosse viável. Foi incrível o resultado. Foi aqui em Anápolis, aqui do lado de Goiânia. Crença limitante dentro da cabeça, né? E dentro da cabeça. Do empresário. Às vezes não tem nenhum fato, nenhum dado que comprove isso, mas às vezes dentro da nossa cabeça mesmo, eu falo como geral, se você é PJ, PF, independente se você empreende a sua carreira ou é empresário com equipe, a gente se limita muitas vezes. Muitas vezes. A gente acha que não vai, não, até isso aqui eu vou, mas passou disso aqui eu acho que eu não dou conta. Tem sempre aquela frase, tem gente mais capacitada do que eu. E aí tem uma frase que eu gosto demais que é parecida com essa. Sempre vai ter alguém menos capacitado que você fazendo coisas que você sonha em fazer, mas não faz. Essa é Show. top, hein? Essa é muito top. Eu gosto muito dessa, Pedro. Aí o cara chora, né? Nossa, por que o Neymar ganha aquele tanto de dinheiro, né? Mas é verdade, se o cara parar e pensar, se o cara parar e pensar coisas que ele gostaria de fazer, de estar fazendo, ele vai encontrar pessoas que estão fazendo. E não necessariamente essa pessoa é mais capacitada que ele. Total. Só faz, Às vezes né? não, mas ele faz. Esse é o diferencial. Já tá na frente, né? Tá na frente. E entrando nesse caso, a gente criou uma frase aqui para essa conversa. É muito isso. Como fazer com que empresários, nós estamos falando de empresários rurais e não, tenham mais lucro e mais liberdade financeira só com ações de comportamento, Henrique? Isso é especial. Precisa fazer o desafio empreendedor. Pergunta de $1 milhão. Por que comportamento? A gente vem falando disso, Janaína. Ele precisa, primeira coisa, estabelecer meta. Lembra daqueles aquelas 3 características de comportamento que eu mencionei no início? Precisa estabelecer meta. Ele precisa buscar informação. Precisa planejar e monitorar. Monitorar o time, monitorar os números. A gente comentou sobre delegar tarefas também, não comentou? Para ele chegar nessa meta que ele tem, ele precisa delegar, para ele focar onde dá mais resultado. E aí ele começa a sair mais da parte operacional do negócio. Isso faz com que ele tenha mais tempo. Seja mais tempo para a família, para ele, ou mesmo para ele dedicar mais ainda ao negócio. Então, a liberdade de tempo entra nisso. Ele conseguir passar tarefas que dão médio ou baixo resultado para outras pessoas e ele fazer o que é mais fundamental para a empresa dele. Agora, a liberdade financeira, que é pôr a grana no bolso mesmo, aí é com meta estabelecida, buscando informação, planejando, buscando oportunidade,
tendo iniciativa para pegar essas oportunidades, porque muita gente enxerga boas oportunidades, Fato. mas não consegue dar o próximo passo. Eu já ouvi demais, assim, às vezes terreno vazio, perto de rodovia, sempre alguém falando, cara, se alguém abrisse um posto de combustível aqui, ia rachar de ganhar dinheiro. Isso aconteceu aqui em Goiás, entre Corumbá e Cocalzinho, que duplicou a rodovia, abriu uma nova via e falavam isso, sabe? Ah, se abrir um posto aqui, vai rachar de ganhar dinheiro. E aí, de repente, um posto que tem lá começou a ter mais movimento. E essa pessoa falou pra mim, Henrique, vamos dar um pulinho ali, você vai ver o tanto de caminhão, carro abastecendo. Eu falei, uai, fulano, então você comprou esse posto aqui? Ele falou, não, mas eu sempre falei que ia rachar de ganhar dinheiro. Tá, ele enxergou a oportunidade, mas não teve iniciativa. E aí você pode falar, Henrique, mas ele não tinha dinheiro, ué. Mas aí você pode arrumar formas de conseguir o dinheiro. Dinheiro é detalhe. Hoje Que em dia. seja um sócio investidor, que seja um crédito, enfim. Henrique, desculpa te cortar aí, mas na época que eu trabalhei com startup, né, tinha um livro que falava uma frase, eu não lembro agora o nome do... Eu sei que o livro chama Receita Previsível, mas eu não sei, não lembro o nome do autor. Que ele falava assim, sabe quanto sua ideia vale? 0. Porque é só uma ideia, só tá na cabeça. Depois que você materializa, igual você falou, uai, mas você montou o posto de gasolina? Eu falei assim, não, mas eu tive a ideia. Eu falei assim, então, quem tem e executou é que tá na frente. Um outro cara que eu gosto muito que você falando na parte de meta é Napoleão Hill. Que tem as leis dos triunfos, a lei do triunfo, tem a entrevista com o diabo lá, que é como é que chama? Mais esperto que o Mais diabo. esperto que o diabo. Que ele é muito massa também. E teve um que eu li que, assim, que mudou a mentalidade. Eu não gosto de falar mindset, não. Que mudou, que instalou uns drive novo na minha cabeça. Ligou uma chave, né? Ligou uma chavinha que foi o Quem Pensa Enriquece. Você já leu esse ou não? Napoleão Hill também. Eu já li bem por cima, não li detalhado esse não. Vale a pena. Quem pensa enriquece? Quem pensa enriquece. Em resumo, o que ele fala? Só fica rico e só tem resultado quem quer. Quem não quer vai ficar do jeito que tá. E uma das coisas que ele fala é meta. Você tem que ter as metas bem definidas. Então, por exemplo, você tem que pensar... Você falou liberdade financeira. Hoje, qual que é o seu número mágico? Ah, sei lá, 100 mil reais por mês? Então, beleza. Você já tem um norte. E aí você vai ter que... A partir daí, as coisas vão começar a acontecer para você bater essa meta. Só que tem que querer. Se não quiser, né? Exato. É traçar a meta dos 100 mil que você comentou. E aí, o que eu preciso fazer? E começar a agir de fato para chegar lá. Mas é exatamente isso. O poder da meta é gigantesco. E depois a gente dobra a meta, né? Vai dobrando a meta, vai dobrando. Tem uma empresária que eu acompanho que ela falou assim, não, minha meta era ganhar 50 mil por mês comercializando roupas especializadas para profissões, tipo médico, odontólogo, etc. E aí ela, quando chegou nos 50 mil, ela falou assim, cara, mas eu tô querendo mais. E aí ela foi estudar e aí dobrou. Hoje ela fatura aí 60 milhões, já fez 60 milhões em não sei quantos anos de empresa, mas ela começou com 2 mil. Porque ela falou, meta foi feita para mudar. Foi feita para mudar. Tem que mudar. Que não é aquela crença limitante, né? Não, 400 mil é a minha meta. Não, para aí por aqui, tá tranquilo. Não quero avançar, não. Você tem toda a liberdade para não avançar, né? Mas se é escalável, né? O Pedro gosta muito dessa palavra. Se Adoro. É escalável. Ué, escalável. Se é escalável. Henrique é escalável. 20 mil alunos? 20 mil alunos. O céu não é o limite, né? Pode parar. O céu não é o limite. 20 mil empresários atendidos pelo Desafio Empreendedor e tem muito mais por vir. Eu ia comentar, eu perdi agora, falei dos alunos, eu fui lembrar dos alunos e perdi o que eu ia falar. Mas é exatamente isso, a meta, ela precisa, se atingiu, você precisa ter um pouquinho mais de ambição para ter uma próxima. E a ambição é uma coisa boa, Pedro. Demais. E Janaína. Muita gente pensa que a ambição é ruim. A ambição não é ruim, não. A ambição é maravilhoso. Mentalidade nossa do brasileiro, em geral, a gente aprende na escola que pra gente ganhar R$1, alguém tem que perder R$1. Isso é falso. Isso não é verdade. Porque riqueza é gerada. A gente consegue criar riqueza. Então, para você ganhar R$1, você pode estar fazendo mais um monte de gente ganhar também. Que você vai contratar mais, você vai poder crescer seu negócio, você vai ampliar, vai inovar, vai gerar oportunidade e assim todo mundo cresce. Então a ambição é extremamente positiva. E a gente precisa ativar a nossa mente para a gente ter mais ambição, alcançar mais resultado.
Se cada um de nós brasileiros fizermos um pouquinho disso, nosso país, acredito que expande bastante. Porque a gente tem criatividade, a gente enxerga muita oportunidade. Se a gente tiver um pouquinho mais de ambição, a gente cresce muito. E Total. querer sair da zona de conforto também, né? Porque Total. o tal da zona de confronto, a gente evita a zona de confronto. É porque tá no confortinho ali, tá quentinho, né? Tá gostoso, Tá né? quentinho, ganhando aquele salarinho, naquele lugarzinho. Tipo, eu quero meu carrinho, minha casinha, tudo in, né? Né, Henrique? Por isso que é bom, Janaína, a gente andar com pessoas que pensam grande. Não tem problema a gente ter os amigos, às vezes a nossa família mesmo, que tá no in que você falou. Uhum. Mas quando a gente anda com pessoas que pensam grande, isso puxa a gente. Frequência, né? Isso faz com que a gente queira mais, que a gente comece a enxergar que a gente pode mais. E aí a ambição vem. E o resultado, consequentemente, também. Cara, não sei o que que é, né? Mas o nosso Brasil, né? Nosso país, né? Eu amo o Brasil, eu adoro nosso país. Mas a gente tem muita mentalidade, né? Daquele lance, né, velho? Tipo, de ganhar dinheiro, do tabu do dinheiro, né? Tipo, de quem é rico? O cara vê um carro passando lá, uma Ferrari, ele fala assim, olha lá, cara, tá fazendo rolo. Andava de Gol até tempo atrás, agora tá andando de Ferrari. Né? Essa mentalidade, né, cara? A gente tem que mudar. Lá nos Estados Unidos, o cara anda de Ferrari, o cara chega, nossa, cara, que legal, o que você fez pra Como conseguir você uma Ferrari? fez? Me ajuda, né? Essa mentalidade nossa, a gente parece que é doutrinado pra isso, né, cara? Mas nós somos doutrinados para isso. Infelizmente, nós somos, né? Pelo menos eu, nas escolas que eu estudei, eu fui doutrinado para isso. Né? Depois que a gente acorda, né? Seja no colégio, seja até nas universidades, que eu estudei em boas universidades, eu sempre estudei para ser um bom empregado. Fato. Nunca estudei para ser um Justamente. empresário. Nunca estudei para ganhar dinheiro. Estudei para ter inveja de quem tinha dinheiro. Estudou é pra verdade. realizar os sonhos dos outros, né? Exatamente. Então, a nossa forma de ensino, de estudo, não leva para isso, para essa prosperidade. Fato. E que nós precisamos ter. Até porque o nosso Brasil, o nosso país, Ir pra cresça e frente, desenvolva. E a gente, esses dias eu estava escutando que nos Estados Unidos, há mais de 100 anos, o estilo do ensino médio é completamente diferente daqui. Você estuda o que você necessita estudar e você amplia estudando aquilo que você quer estudar. Por exemplo, lá a galera que quer fazer música faz música, a galera que quer empreender faz coisas faz sobre business. Então é muito isso, né? Hoje o nosso ensino médio, infelizmente, a gente tentou aí o novo ensino médio, mas ainda não deu certo, mas é uma coisa que eu quero muito que aconteça nesse país, porque você estudar no seu ensino médio, pelo menos os 3 últimos anos da escola, direcionado para aquilo que você quer fazer. Uma coisa que me incomodava muito, inclusive na faculdade, foi fazer matemática. Eu sou jornalista, fui fazer matemática estudando logaritmo na faculdade. Cheguei a confrontar a professora, mas me fala, onde eu vou usar isso aqui? Nada contra o logaritmo, mas aonde eu vou usar isso aqui na minha... viu pouco isso aí, E matemática. o professor não soube Verdade. responder, porque ele não foi treinado para negócio, para business, aquilo ali. É muito disso, Repetição, né? de repetir, né? Teoria e prática a gente precisa ter nas Mas você não universidades, viu né? que o professor Marcos, do episódio anterior que a gente entrevistou, porque agora tá naquela onda da inteligência artificial, do chat Uhum. GPT, Sim. que aí o professor passa um trabalho lá, o aluno vai lá no chat GPT, ele tá Puxa aqui, tudo ali. tá feito. Aí o que ele falou? Que agora a Universidade Federal aqui, na parte de agronomia, vai passar os trabalhos, a pessoa vai montar, e a avaliação, Henrique, não vai ser mais sobre se tá certo ou se tá errado. O que Vai ser tal como coisa. que você chegou nesse resultado. Por Isso que vai é ser esse avaliado. resultado? Você entendeu? Vai Por dar quê? um problema para você resolver. Atividades Uhum. repetitivas, a inteligência artificial tá vindo para ajudar a gente. Agora, para chegar na solução, Esse bate-papo tá a mil, que minha cabeça tá borbulhando aqui de coisa querendo tá falar. fritando. Não, tá pega fritando. uma dose lá pra mim. Né? Pode falar. Olha só, eu trabalhei no IPEA, que é um instituto de pesquisa vinculado à presidência e faz pesquisa sobre o Brasil em geral. E a minha área lá era trabalho e renda, mas eu ajudei um pouquinho numa pesquisa sobre educação. A gente tem pouquíssimos concluintes do ensino médio, estou falando do ensino médio, né, Janaína? E justamente por quê? As famílias que têm mais dinheiro, geralmente os filhos estudam mais. As outras não. Porque eles não conseguem enxergar que aquilo vai dar um futuro melhor para eles. Eles preferem sair e trabalhar. Então eles já vão para o trabalho direto. Apagar o fogo, né? E por que o nosso ensino médio não pode ser mais técnico para o cara já conseguir fazer seu estágio, seu trabalho e ter mais visão de que isso vai ser bom para ele?
Então, sim, essa coisa do ensino médio tem que ser muito revista. Muito revista. Agora, do chat GPT, eu lembro de uma palestra que eu fui do Yuval Harari. Ô, louco, você foi em palestra dele? Fantástico. Eu fui em São Paulo, num evento chamado HSM. Que massa, Tem cara. todo ano HSM. Parou na pandemia, mas tá de volta esse ano de novo. Vai pessoas brilhantes lá. Você vai? Esse ano, acho que não. Por causa da minha agenda, que eu vou pro sul, vou me mudar também esse ano, vou me casar, enfim. Por uma Você vai série mudar de pro coisas. sul, Henrique? Vou mudar. Nossa, aí. Então nós temos que marcar a resenha lá em Peri Tem que antes marcar a disso. resenha em Peri antes disso. Mas o Yuval Harari, o que ele fala? Que ele faz algumas previsões e fala que lá na frente nós vamos ter conteúdo à vontade. Infinito. É infinito. Talvez até conseguir baixar da nuvem conteúdo pro nosso cérebro. Então, assim, é uma loucura. O chat GPT é quase que isso, Quase né? isso. E aí ele fala do ensino. Que aí as escolas não vão mais ensinar conteúdo. Elas precisam ensinar questões morais, questões éticas, para as pessoas saberem como lidar com tanto conteúdo. É uma transformação. E isso está vindo mais rápido do que a gente pode imaginar. Exponencial, ué. Exponencial. No próprio livro do Yuval Harari, o Homo Sapiens lá, que eu li também, que eu achei interessantíssimo, né, ele fala que algumas coisas nunca vão mudar, né? A questão dos homens caçadores, coletores, né? E a questão isso a gente vê que tá voltando, né, cara? Assim, não é que tá voltando, é que sempre foi, só mudou os brinquedos, né? Então, antes o homem saía para ir caçar, né? E ia na mata caçar, né? Hoje vai pro trabalho, né? E um pouco da mulher também, que perdeu muito a essência materna, né, Henrique? Esse instinto materno. Não, mas enfim, essa conversa já tá ficando doida. Mas olha só, voltando para a questão do empreendedorismo. Nessa mesma palestra, perguntaram ao Yuval que área que a gente tinha que estudar, trabalhar para a gente ter sucesso, já que tudo ia mudar. Perguntou assim, ó, é no ramo da computação? Sabe a resposta dele? Ele falou que não. Ele falou que a gente precisa começar a ser mais adaptável, começar a ter mais flexibilidade, porque as coisas vão começar a mudar muito rápido. Então você vai começar numa profissão, daqui 3 anos você está em outra, daqui 2 você está em outra, daqui mais 5 você está em outra, e a coisa vai sempre mudando muito por causa dessa tecnologia e desses conteúdos, de tudo isso que está acontecendo. Então a gente precisa ser cada vez mais flexível, estar mais aberto à mudança. Intencional, né? Que foi uma coisa que você falou muito. E, assim, uma pergunta que eu queria fazer pra gente, infelizmente, encerrar, mas como ser intencional sendo pessoa física e jurídica, né? Não sei se você que está nos ouvindo, nos vendo, é profissional do agro, ou você é empreendedor do agro, ou você trabalha no agro. Como ser intencional para conseguir sucesso? O que você quer dizer com intencional, Janaína? Intencional para tudo que eu fizer me levar para minha meta. Como ser, igual naquela questão de procurar conhecimento de forma intencional, gerir a minha empresa de forma intencional, né? Fazer tudo de forma intencional, até mesmo no meu ambiente familiar, as pessoas com quem eu lido, né? Que você... A nossa cabeça está sempre em uma disputa. Sempre a gente está pensando na conveniência ou no comprometimento. Sempre tem um capetinho e um anjinho, né? Assim, desde a hora que a gente acorda. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Pô, será que eu levanto ou será que eu fico deitado mais um pouquinho? Pô, será que eu deixo mais um despertador aqui, um soneca, né? E desde o início, desde a hora que a gente acorda até o final do dia, a gente passa por essa dicotomia, por essa disputa entre conveniência, entre comprometimento. E aí a questão da meta ela é fundamental. Porque se você tiver essa meta escrita em vários lugares, estiver visível para você o tempo todo, quando a conveniência entrar na sua cabeça e você querer dar uma procrastinada, você vai lembrar de onde você quer chegar. Você vai lembrar dos objetivos que você tem. É até bom fazer, caso vocês não tenham, ou quem está ouvindo não tenha, eu fiz isso há 1 ano, 2 anos atrás. Um quadro de visão de vida. As coisas que eu quero adquirir para mim. Então eu tenho um quadro, peguei foto da internet e tal, montei um quadrozinho. Tá lá no meu quarto o quadro. Napoleão Hill total. De casa que eu quero, de carro que eu quero, de família que eu quero. Para quê? Porque olhando para isso, eu começo a ativar minha mente. Para não ficar na conveniência, mas eu ter mais comprometimento no meu dia a dia.
Muito bacana. Nossa, tem assunto para dar e vender. Aprendeu, Pedro? Esse Alguma coisa episódio aqui? hoje ficou transcendental. Você que não entendeu, rebobina e assiste de novo. Olha, vamos passar as redes sociais dele, que eu tenho certeza que a rede social dele vale ouro. Se você vai ter muita orientação lá, porque empresário que é empresário, acredita, indica, né? A gente é orientado, né? @Henrique, normal, com H, _ Jaime, com Y ao invés de I. Henrique, _ Jaime, no Instagram. @também Desafio Empreendedor. Tem quantas pessoas no Desafio Empreendedor? Fiquei com essa dúvida. A gente está com mais de 100 profissionais no programa, espalhados aí pelo Brasil e o mundo. Que bacana. @Desafio Empreendedor e @Pirineus _Desafio. Essa eu quero que você explique, porque deve ser de Pirinópolis, né? Provavelmente. Provavelmente. Exatamente. Pirineus, tem um Morro dos Pirineus em Pirinópolis. Aham. E essa é a minha empresa, que é associada ao Desafio Empreendedor. Então, nós somos um dos parceiros da Public, que é uma empresa de Goiânia, que é detentora do programa, do Desafio Empreendedor. @Pirineus _Desafio. Vai lá se você quer empreender bem, né? Na vida, na família, nos negócios, enfim, em todo lugar, né, Pedro? Isso aí. Tamo junto. É isso. E seu arroba? Meu arroba é Janaína, com 2 As no final. Honorato, começando com H. Tudo junto. E o nosso? O nosso é @portalagro2 em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, para tudo quanto é lado. Tem também o nosso portal de notícias, agro2.com.br. Vai lá que tem notícia todo dia. Paga nós lá, ajuda eu que eu tô lá o tempo inteiro. E se inscreva, ative o sininho aqui para não perder nenhum episódio. Tem mais de 170 episódios. E agora a pergunta de $1 milhão. Qual que é o melhor arroba de Goiás? Você deu essa volta toda, boa. Por Pedro Maia, pode seguir nós aí também, mandar um direct lá no Instagram, lá que terei o prazer de responder. Isso aí. Tem algum site, algum telefone que você queira deixar pra galera aí? Janaína, eu queria uma consultoria com o Henrique, que vale, sei lá, 1 hora do Henrique vale $1 milhão. O pessoal pode entrar direto lá no Instagram, Henrique _ Jaime, que lá tem todo o link, todos os contatos para trabalhar conosco e estar conosco nesse programa. Isso, vai ter aí o nosso filmmaker, nosso editor, vai colocar aí a legenda. É isso. Espero que você tenha gostado. Henrique, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Janaína. Foi Cabeça top, assim, Henrique. ó, né, Pedro? Obrigado, Pedro. Explodindo de insights. É isso, obrigada. E vai lá, paga nós e vai assistindo nossos podcasts aí. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.